Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Cumprindo minha promessa que eu fiz no vídeo anterior, vamos falar do Coringa. Muitas pessoas podem estar se perguntando, pô, você vai soltar o vídeo agora? Agora que o filme já está quase saindo de cartaz, todo mundo já ficou de saco cheio de ver análise desse filme, todo mundo já ouviu quase tudo sobre esse filme também, todo mundo já deve ter visto, talvez ter mais de uma vez, merecidamente, porque o filme é excelente, já dando um spoiler aqui da minha opinião, o filme é muito bom. Mas por que eu tô demorando tanto para soltar esse vídeo? Por que eu tô falando dele só agora? Porque eu queria analisar melhor, eu queria ter algumas ideias mais claras sobre esse vídeo. Uma coisa que eu já comentei em alguns trabalhos anteriores aqui nesse canal, a gente conversa muito no privado, a gente debate bastante, a gente analisa bastante, a gente troca bastante informação. Até, por exemplo, com relação a isso que está acontecendo no cenário político agora no momento, a gente vai falar disso futuramente. Estamos analisando algumas coisas ainda antes de falar sobre. E possivelmente falaremos uma live. Já faz tempo que nós fazemos uma live todos juntos aqui. Estamos planejando isso, ok? E por que eu demorei tanto para soltar esse análise sobre o Coringa? Porque isso é uma coisa, gente, que eu tenho um problema muito grave com relação a críticas hoje em dia. Por que eu tenho essa crítica com a crítica? Vamos, nova meta agora. Por que eu tenho essa crítica com a crítica? Porque boa parte das críticas hoje em dia não passam de sinopses. A pessoa pega, faz um vídeo e resume cenas do filme. Isso, cara, qualquer pessoa que assistiu o filme e prestou atenção nele é capaz de fazer. Isso não é análise. Análise é de fato você pegar características do filme, características essenciais do filme, entender qual a mensagem, entender o que foi a essência que motivou aquela história. Tudo isso é fazer de fato uma crítica de cinema. Uma crítica que eu li uma vez que me interessou muito por esse tipo de análise foi uma crítica do Olavo de Carvalho sobre o filme Silêncio dos Inocentes, que tem um livro sobre isso, inclusive, é curtinho, acho que tem umas 40 páginas, acho que até menos. Leiam essa análise, aquilo é de fato uma crítica de um filme. Não você pegar uma sinopse e falar se você achou legal ou não, isso qualquer pessoa consegue fazer. Qualquer um, é uma coisa muito simples. E é por isso que tem tantas críticas hoje em dia, e tantas pessoas se tornando críticos, porque isso é fácil de fazer. Você pega, faz um resumo do filme, põe lá umas montagens bonitinhas e fala bastante sobre, mas isso é muito superficial. E eu não gosto de falar sobre isso. Eu gosto de tentar falar um pouco mais, trazer algumas recomendações a mais. Eu prefiro fazer isso. Isso dá trabalho. Isso dá um certo trabalho. E como que eu vou tentar elaborar essa crítica com relação ao Coringa? Primeiro, eu vou, de fato, fazer uma sinopse, argumentando as coisas mais básicas do filme, fazendo ali quase como um resumo. Eu vou tentar criticar as partes mais técnicas, mais em relação à direção, fotografia, atuação, etc. E daí, de fato, eu vou tentar me aprofundar um pouco mais, porque as críticas desse filme, as pessoas que tentaram de fato ir um pouco além, eu vi um festival de bobagens, eu vi um verdadeiro festival de bobagens, vou tentar consertar alguma coisa aqui. E é isso que eu quero fazer com vocês, entendido? Então, perdão pela demora para soltar esse trabalho, mas eu de fato estava me preparando para isso. Então, com relação ao filme do Coringa, já deixando bem claro, ele é bom ou não? Sim, ele é muito bom. Não tem essa mesmice que você está vendo nos outros filmes de super-herói. Por exemplo, quando você assiste o filme da Marvel, tecnicamente você assistiu todos os filmes da Marvel. Todos eles vão ter alívio cômico, todos eles vão ter uma grande cena de ação final, todos eles vão ter aquela série de piadinhas com bastante cores, são filmes muito coloridos. E até os defeitos dos filmes da Marvel estão presentes em todos os filmes. Algumas piadinhas fora de lugar, a história sendo bem simples, uma outra exceção, mas no geral são bem simples. A trilha sonora é muito fraca. Os filmes da Marvel têm uma trilha sonora muito fraca e eu não sei porquê. Não sei exatamente por que isso. O tema dos Vingadores que as pessoas até já conhecem é um tema bom, é do Alan Silvestre. O cara fez o tema do De Volta ao Futuro, o cara é muito talentoso. Mas quantas vezes você lembra de num filme da Marvel a trilha sonora daquele pam, aquela coisa épica? Se eu falo pra vocês aqui, um bom filme da Marvel, por exemplo, Capitão América Guerra Civil ou Capitão América Soldado Invernal, são bons filmes da Marvel. Qual é a música tema desses filmes? Você consegue lembrar qual é? Eu não me recordo, de verdade. Mas eu me recordo do tema do Superman, do Batman, do desenho do X-Men. Essas trilhas sonoras são marcantes e elas funcionaram. E isso é sempre uma característica
que foi muito deixado em segundo plano nos filmes da Marvel. Eu vejo isso como um problema. O Danny Elfman, que fez a trilha sonora do segundo Vingadores, que fez a trilha sonora de diversos filmes, não vou nem comentar aqui da vida do Danny Elfman, ele reclamou sobre isso uma vez, eu concordo, eu acho uma crítica válida. E esse filme do Coringa, ele se destaca em diversos pontos. Ele tem uma atmosfera extremamente realista, que de fato lembra um pouco os filmes do Nolan. Ele tem uma direção interessante. A direção desse filme quase lembra um pouco um filme do Scorsese. Eu me refiro a um trabalho dele, mas um trabalho dos anos 70, tipo Taxi Driver, tá chegando nos anos 80 com Raging Bull, alguma coisa assim. Não trabalhos mais recentes desde os anos 90, tipo Bons Companheiros ou Cassino, que já... essa estrutura nova dos filmes do Scorsese até parece um pouco um documentário, com a pessoa narrando e as coisas indo bem rápido. Você tem isso nos Bons Companheiros, no Cassino, no Lobo de Wall Street com o DiCaprio, esses filmes têm essa pegada. Mas essa questão da atmosfera tensa, e que até lembra um pouco aquele clima de depressão que mostrava em Nova York, nos filmes do Scorsese, que você via, por exemplo, o Taxi Driver, você consegue ver isso nesse filme. Você consegue sentir isso muito bem. Algumas características essenciais de um filme que tem essa essência mais artística, que é com relação à dramaturgia, que é a atuação sendo o foco do filme e não os efeitos especiais ou a ação. Quando você faz o foco nos efeitos especiais ou na ação, você está indo direto para aquilo que é divertido e agradável. Quando você foca na atuação, você está indo para o personagem, você está indo para uma coisa um pouco mais intelectual. Isso é uma essência cinematográfica mais artística, e esse filme logo de cara já foca nisso. Tanto isso é focado, como, por exemplo, nenhuma cena do filme não tem um Coringa em cena. O filme segue ele do começo ao fim. É tudo sob a visão do personagem. Existem outros filmes que já fizeram isso não é novidade, mas é muito bom quando isso é bem feito, acompanhado de uma boa direção e de uma atuação em alto nível, que é o que a gente tem aqui. O Joaquin Phoenix, todo mundo já elogiou, já cansou de soltar elogios para ele, e eu não serei exceção. A atuação dele é espetacular. Eu diria até que me surpreendeu, apesar de que eu já esperava uma grande atuação do Joaquin Phoenix. Acho ele um grande ator. Para quem já assistiu um filme do Paul Thomas Anderson, eu fui ver esse filme com um amigo no cinema, ele comentou isso logo que a gente saiu do cinema, que a atuação dele lembra muito da atuação que ele teve no filme The Master, do Paul Thomas Anderson. Quem nunca viu esse filme, vá ver. Tem algumas das cenas mais fodas que eu vi na minha vida. Tem a Amy Adams, tem o Philip Seymour Hoffman e tem o Joaquin Phoenix dando um show naquele filme. E em alguns momentos até me lembra, até o conceito que no The Master ele é um cara maluco, um cara descontrolado, tem isso lá também. E as atuações até me lembram um pouco. Quando anunciaram que o Coringa faria esse papel, o Joaquin Phoenix faria o papel de Coringa, automaticamente eu me lembrei do The Master, eu me lembrei um pouco do Gladiador, que ele já era um pouco maluco naquele filme. Até no Her, ele é um cara meio esquisito. Então eu falei, não, isso tem tudo pra dar certo. O Joaquin Phoenix é um grande ator. Eu acho que vai dar certo sim. Quando eu vi que o Scorsese estava na produção do filme, você consegue ver isso. Desde o fato de ter o Robert De Niro, a violência gráfica, até a violência no ponto de vista da atmosfera. Os filmes do Scorsese são muito tensos, eles são muito atmosféricos. E a minha surpresa, o diretor do filme, o Todd Phillips, é o cara que fez Se Beber Não Case. E isso, tipo... What the hell? Que caminho foi esse, cara? Mas parabéns, você mandou bem. A direção do filme é ótima, até o uso da trilha sonora. Eu reclamei do filme da Turma da Mônica que a utilização da trilha sonora no filme, às vezes parecia o diretor querendo chamar atenção. Tipo, olha, eu estou passando aqui no filme. Olha a minha presença aqui no filme. E isso é um problema. Mas daí você pode dizer, eu estou sendo incoerente agora, porque no filme do Coringa tem uma trilha sonora que se destaca muito. Sim, mas isso está desde o começo do filme, isso é o filme inteiro. Não é aqueles pontos destoantes, isso é o filme inteiro. Ele mantém essa característica única, que é muito comum nos filmes do Scorsese. O filme do Scorsese tem muita música, que também é muito parecido com o cinema do Tarantino. E isso é muito interessante, isso é muito bom, isso cria uma boa atmosfera, boas músicas escolhidas, inclusive. Você tem, por exemplo, White Room, do Cream, essa música é maravilhosa. Quando tocou ela, eu fiquei até feliz. Falei, nossa, olha essa música tocando, cara. Várias linguagens visuais também, algumas muito óbvias, como ele fazendo sangue na boca, a boca com sangue, ou melhor. Você tem também os vilões utilizarem a máscara, que seria quase uma figura óbvia, tipo, todas as pessoas estão se tornando como ele. Ele é louco, mas aquelas pessoas também são loucas. Então, essa é a minha face, aquelas pessoas estão imitando a minha face porque elas são tão loucas quanto eu.
e você vê no final do filme todo aquele caos gerado, que de fato é essa mensagem, mas... Agora, o que é interessante a gente analisar, que agora saindo dessa característica mais superficial do filme, indo de fato para algo mais substancial, é a gente analisar a essência mais intelectual do filme. Por exemplo, eu vi algumas pessoas tentando adequar a filosofia do filme dentro de uma ideologia, dentro tipo, eu tomo esse posicionamento, eu tomo aquele posicionamento. Isso está errado já por definição, porque o filme ele não toma posições, ele simplesmente mostra acontecimentos. E ele permite com que você tome suas próprias decisões com relação àquilo que você viu. Eu vi, por exemplo, uma das primeiras críticas que eu vi desse filme foi a do Nando Moura no canal dele, e ele falou que o filme ele segue a filosofia do Rousseau, que é a filosofia do bom selvagem. Essa análise está errada. Esse filme não usa isso. E eu vou explicar por quê. Porque a filosofia do Rousseau, ela, em primeiro lugar, ela diz que o homem é bom e a sociedade o corrompe e o torna mal. Mas em nenhum momento do filme o Coringa se mostra de fato bom. Você pode falar, mas ele não matou ninguém. Ele sempre foi um cara perturbado, que estava a qualquer momento prestes a fazer aquilo. E a sociedade que estava de fato corrompida, que estava tendo seus problemas, faz com que ele dê esse passo, que no fundo ele já tinha vontade de dar esse passo. Que ele inclusive fala no final do filme: eu sempre quis fazer isso porque a pessoa tem que me dizer que é errado. Eu me senti bem fazendo isso. Ele não era bom, ele era ruim, ele só não tinha tido a coragem ainda de dar aquele passo além. E a filosofia do Rousseau ele diz que as pessoas em essência são boas. E não é isso que acontece. Até uma frase do Coringa no filme deixa claro que essa filosofia do Rousseau não se aplica à obra, que é quando ele diz: eu nem sei se eu de fato existo. O filme ele tem uma característica extremamente racionalista. Tudo está dentro da cabeça do indivíduo. Se é certo, o que é errado, existência ou não, tudo isso está dentro da percepção racional do indivíduo. O que é muito fora da filosofia do Rousseau, porque se ele diz que a pessoa é naturalmente boa, ela está propensa naturalmente a realizar algo bom. O Coringa no filme não era assim. Ele não era assim. Ele já estava propenso desde o princípio a fazer algo ruim. O que faltava nele era aquele empurrão para que fizesse isso. Ele não foi corrompido pela sociedade. Ele já era corrompido. Ela só serviu para falar: você é isso aqui mesmo. E ele foi lá e realizou esse ato. Alguns filmes, de fato, você consegue observar uma ideologia filosófica, marxista ou gramscista no filme. E nesse filme você consegue alguma coisa, mas ainda assim não soa como uma obra de arte e não soa como um propagandismo. Por quê? Porque ele não toma isso uma bandeira. Se você quer analisar de fato uma filosofia que você consegue até observar no filme, são alguns pontos, como por exemplo, marxismo. Você até consegue observar alguma coisa marxista ali, mas mais ou menos. Gramscismo, você consegue observar um certo gramscismo, é que eu vou tentar explicar. O motoqueiro opressor, não tem um vídeo que não tenha um motoqueiro opressor, já é nosso mascote. E você consegue observar uma certa ideia de anarquismo. Uma certa ideia de anarquismo, mais ou menos. Por quê? Vamos por partes. Por que o marxismo? Porque você tem aquela característica que o filme mostra um pouco no começo, mas eu vou tentar mostrar que não é bem assim. Que os ricos estão vivendo bem, os pobres estão numa situação terrível, eles estão revoltados contra os ricos, e é isso que é o gatilho para aquela revolução no final do filme. Isso tem no filme de certa forma. Sim, você tem isso. Mas por que isso não se aplica 100% ao marxismo? Porque o marxismo, ele resume as coisas de uma forma que é bem característica de filosofia moderna, que é tentar resumir as coisas num pensamento, que o privado é o vilão e a forma de resolver isso é tornando as coisas públicas. E esse filme não é bem assim, porque, tecnicamente, seguindo essa linha de raciocínio, esses que não têm nada deveriam ser os heróis. Esses que são os mais pobres, os mais o proletariado, eles não são heróis. O filme não os demonstra como tais. Nenhum momento do filme ele mostra o Coringa como alguém bom. Nem antes e nem depois.
Antes ele era um cara que estava prestes a fazer a coisa ruim e depois ele totalmente solto fazendo o que bem entender sem amarra moral nenhuma. Então, se essa classe mais desprivilegiada ela não é mostrada como o herói, ela é mostrada como vilão, quem é o herói? Ninguém. A classe também elevada também é vilã. Mas você vê que o filme ele não toma posicionamento, ele apenas mostra uma série de acontecimentos e uma série de personagens e como eles interagem, como eles reagem mediante as situações. O Coringa, aquela galera, não são heróis, eles são assassinos. E a outra classe também, eles são hipócritas, eles são muito hipócritas, isso mostra no filme também. Então, a partir do momento que você não torna essa ideia de uma classe vilã, uma classe boa, uma classe nós contra eles, você tem esse nós contra eles, mas ninguém é um herói. Você não tem a classe boa. São todos filhas da puta. E é isso que acontece no filme. Então você fala, mas qual que é a questão do gramscismo? Em vez de serem classes, tem a certa questão econômica, mas não é só isso. Também tem a questão do looping proletariado, que são aquelas pessoas mais beneficiadas, não mais beneficiadas, mas tipo menos beneficiadas, tipo prostituição, aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, prostituição, drogas, malucos, todos esses tipos de pessoas. Esse é considerado looping proletariado. E a ideia do gramscismo é a substituição da classe econômica pela classe social, pela classe da questão das morais, das virtudes, e trocar a parte proletária por prostitutas, por drogados, por criminosos, etc. Você tem isso no filme? Sim. Mas como eu disse com relação à análise do ponto de vista marxista, eles não são heróis. Novamente, na questão do gramscismo, seria elevá-los como heróis e isso destruiria a civilização ocidental. Mas eles não são elevados como heróis. Você vê aquele filme e você não sente, tipo, oh, esses caras são legais. Não, você fica perturbado. O filme, ele não eleva nenhuma classe ao patamar de seres maravilhosos. Ele simplesmente mostra uma série de acontecimentos reais. Reais, isso é um fato. Você vai dizer agora que não existe exploração de empresário? Existe. Vai dizer que não existe um monte de maluco à beira da sociedade? Existe também. Tudo que aquele mostrado naquele filme existe. Tudo aquilo é muito possível. Então isso acaba indo contra essas filosofias que mostram sempre aquele lado que é o lado bom, que vai trazer o mundo perfeito. Se você vê o caos ali no final, aquilo ali não é um mundo perfeito, aquilo é um caos, simplesmente um caos. Se você pega, por exemplo, vou dar spoilers, tá, ok? Então, acho que todo mundo já viu esse filme, essa análise tem spoilers, ok? Até aqui eu acho que eu não tinha dado nenhum spoiler, mas a partir daqui vai ter spoilers, ok? A mãe dele, que tinha feito tudo aquilo, ela é uma perfeita representação do looping proletariado. Ela tinha problemas mentais, ela era uma pessoa muito pobre, ela estava ali sendo tecnicamente explorada e traída pelo empresário de classe alta. De fato, você tem isso, mas ela é uma filha da puta. Ela é um vilão, ela não é um herói. Ela estava utilizando o próprio filho para subornar alguém. Então, eles não são heróis, eles são todos vilões. São todas pessoas horríveis. Inclusive, se você analisa o filme mesmo, o empresário, que era para ser o grande vilão, acabou sendo a maior vítima. Porque ele estava sendo explorado ali por aquela mulher que queria chantagear ele de alguma forma, podia acabar com o casamento dele. E no final ele é assassinado. Deixando o Bruce Wayne ali, no final ele é assassinado. Então, o filme não toma esse posicionamento para dizer esse lado está certo, aquele lado está certo, esse lado está errado, aquele lado está errado. Ele deixa muito aberto a interpretação, e eu acho que isso que é a força mais interessante desse filme. Ele pega diversos conceitos, mas ele brinca com esses conceitos. E ele chega a conclusões diferentes, ele apresenta conclusões que você vai ter a sua própria. E isso é muito interessante do filme. Ele pega diversos elementos reais. Você pega, por exemplo, a ideia do progressismo, que é algo muito forte nos Estados Unidos naquela época, que o filme se passa, acho que nos anos 70, alguma coisa assim. Nos anos 70 você tinha aquela filosofia... Eu conversei bastante com o Heitor sobre isso, a gente acha que é do Foucault, mas a gente não está muito certo. Que vão parar com os tratamentos psicológicos, porque se isso seria tipo uma exploração da sociedade para com aqueles menos beneficiados, você está fazendo um porquinho da Índia com aquela pessoa que é deficiente. E de fato essa filosofia do Foucault, essa filosofia progressista, da escola de Frankfurt, etc., influenciou muito os Estados Unidos nessa época. Tanto que
houve um corte de serviço social para pessoas com problemas psicológicos nessa época, baseado nessa filosofia. Então, isso ocorreu. Isso de fato ocorreu. E é interessante eles mostrarem essas coisas também. Essa muita ideia tipo, de usar essas classes menos beneficiadas influenciou muito a filosofia dos Estados Unidos dos anos 60, anos 70, anos 80. É muito diferente você analisar o contexto de esquerda americana como a esquerda brasileira. Elas são muito diferentes. A esquerda americana, boa parte do que ela prega, um liberal ia adorar. Porque a esquerda americana, do ponto de vista econômico, eles são até que bem liberais. A diferença da esquerda para a direita americana está no âmbito moral. E o quanto isso deixa claro que direita e esquerda não se resume a valores econômicos. Porque você tem a direita e a esquerda americanas que concordam do ponto de vista economicamente, mas estão sempre brigando. Por quê? Porque o que importa são as virtudes. A corrupção das virtudes é o que ele roubaria todo um sistema. E foi isso que Gramsci e a Escola de Frankfurt entenderam. E por isso que surgiu toda essa filosofia de utilizar essas classes para destruir os valores. Agora, você tentar reduzir o filme para tentar falar, isso é um filme gramscista, é um filme marxista, ele tem elementos dessas filosofias de fato. Ele tem elementos, mas ele não toma um posicionamento claro. E é isso que torna esse filme tão interessante, cara. E isso que torna ele tão interessante para todos. E você falar, é um filme baseado na filosofia do Foucault, do Jean Rousseau, isso é totalmente fora. Não é. Não mostra essa corrupção. Não mostra aquele cara bom que a sociedade corrompeu. Mostra um cara que sempre foi um cara complicado. Tanto que a ideia do filme é aquela anarquia contra o sistema, mas o filme não deixa claro que devem destruir toda a sociedade para que eles se tornem de fato bons. Eles querem que mude aquela sociedade. Eles estão com raiva daquela galera e está tendo esse conflito contra aquelas pessoas que são mais privilegiadas. Isso é uma característica que muitas pessoas têm também, que eu acho um problema muito grave, que é tentar adequar o filme dentro de sua própria filosofia. Por exemplo, eu vi uma crítica do Felipe Martins, sou fãzaço do Felipe Martins, inclusive sou muito, muito fã do Felipe Martins, mas ele foi até zoado no Twitter por causa disso, acho que até se arrependeu, até tirou do ar, que ele tinha dito que é um filme que mostra uma visão muito ateísta do mundo. E é verdade, é de fato, mas quando você vai tratar de um personagem como o Coringa, você se utiliza de filosofias mais densas e mais depressivas para construir aquela atmosfera. Você não vai botar o Coringa rezando o terço. Você não vai colocar ele debatendo o outro lado do mundo, que tem uma visão de esperança para um personagem. Se você quer fazer um filme tenso, você vai se focar em filosofias mais tensas para construir essa atmosfera. Essa filosofia não se encaixa à história daquele filme. Você tenta passar uma ideia de transcendental. Então, você tem que analisar o filme dentro da proposta dele, não na sua proposta. Você vê qual é a proposta daquele filme e analisa a obra como ela está dentro daquela proposta. Você não tenta reduzir aquela obra para a sua própria proposta. Porque isso é um reducionismo muito grande. Observe o que aquilo tem a dizer e veja se a obra funciona como um todo ou não. O filme do Coringa, ele funciona em diversos aspectos, sim. A atuação é sensacional. Ele, de fato, ataca diversos temas interessantes. Ele mostra uma realidade que é muito plausível, que tem críticas ali válidas. São críticas válidas. Da mesma forma que você tem uma exploração do empresário, você também tem uma exploração do proletário ali também. Quando ele tem a própria mãe do Coringa, tenta extorquir o chefe dela. Tem gente que pensa que isso é uma bobeira. Tipo, só o chefe explora o empregado. Depende da situação. Se eu me reúno com os outros empregados e faço uma greve, eu levo a empresa à falência, o cara tá ferrado. Eu também vou me ferrar, lógico, eu quero desempregado, eu levo o cara junto. Eu tenho poder de fazer isso. Então não é bem assim, não é algo tão fácil. E o filme ele passa por diversas camadas. O ponto do filme que eu me pergunto, como haveria uma continuação para ele? Eu não sei, eu não consigo imaginar o Batman nesse universo. Eu não consigo imaginar um cara encapuzado chegando para bater naquele Coringa. É um filme muito realista. E muita gente se pergunta qual foi o melhor Coringa, se foi esse ou foi do Heath Ledger. Eu acho que isso é uma questão muito subjetiva, porque são personagens diferentes. É o mesmo, é um Coringa, mas são personagens muito diferentes. O Heath Ledger, no filme, ele quase destrói uma cidade inteira pelo plano dele. Esse Coringa, ele quase destrói uma cidade inteira também, mas ele não planejou nada daquilo, foi quase um acidente.
Então você tem aquele cara que está no controle e aquele cara que não está no controle. Você tem essa variação entre esses dois personagens. Aí vai naquilo que você acha mais interessante. O Coringa do Heath Ledger, ele é um vilão muito assustador porque ele controla, ele tá tudo dentro do plano dele. Esse outro Coringa, ele é assustador pelas ações que você vê ele fazer. O cara mata a própria mãe com um travesseiro. Outras características técnicas do filme que são maravilhosas é o som. O som da arma está muito bem feito. Pode parecer uma coisa bizarra, mas cada tiro é um estouro muito realista. É muito bom o trabalho de som desse filme. A violência está muito forte, mas de uma forma positiva. Cada tiro que a pessoa leva, você sente aquilo. Não é só que pá, o cara cai só. Você vê até um pouco de fumaça saindo. Você vê o buraco, você vê o sangue, você vê a pessoa caída no chão, você vê o buraco da base, você vê aquele impacto. Um tiro no filme tem importância. Muita importância. Diferente de muitos filmes de ação hoje. Ele se sustenta em duas coisas que são muito importantes para um filme, que é a atmosfera e a dramaturgia. E é isso que transforma um filme em não uma mera obra de entretenimento, mas em si algo mais denso, algo mais complexo. E não tentem reduzir o filme a uma única filosofia. O filme é muito bom. Não tentem enquadrar esse filme naquilo que você vê do mundo. Tente ver o filme, a proposta do filme. Você analisa a proposta do filme. Esse é o mesmo problema que algumas pessoas cometem quando vão ler um livro. Quando você vai ler um livro, você não pode ter na sua cabeça: não, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Eu não posso acreditar nisso aqui porque isso aqui tá errado. Se você fez, você se fechou pro livro, você não vai escutar o que ele tem para dizer para você. Sempre quando você é um livro, acredite em tudo o que está dizendo ali. Tome aquilo com a mais pura verdade. Depois você analisa. Depois você pensa. Depois você reflete. Isso acontece com filmes também. Deixa aquele filme contar para você a história, deixa ele te mostrar o que ele tem a dizer. Aí você analisa e tira suas próprias conclusões de forma neutra, meditando sobre a obra completa. O Coringa ele é muito interessante pelo fato dele não tomar um posicionamento efetivo. Ele mostra diversos acontecimentos, diversos fatores e diversas situações. É aquele que assiste que vai refletir, meditar e tirar suas próprias conclusões, que é assim que uma verdadeira obra artística trabalha. Não é se fechando para aquilo, ou tentando adequar aquilo a alguma filosofia, seja porque foi causado por uma impressão ou algo superficial, não interessa. Analise o filme como um todo. Ele usa diversas filosofias na sua construção, mas ele não utiliza elas com o intuito de fazer uma propaganda política. Não é um panfleto. Não é um filme propagandístico. Ele é uma obra artística que você deve analisar como tal. Quando o filme ele surge com a proposta de ser uma propaganda política, você analisa como tal. Isso aqui não é um filme artístico, é uma propaganda política, eu criticarei ela como tal. Isso aqui é um filme artístico, ou criticarei como tal. E é isso que tem que ser feito com relação a esses filmes. O filme, acho que eu já cheguei à conclusão de tudo que eu havia para dizer para vocês. Muito interessante também a questão do psicológico dele com aquela mulher. Eu sei que muitas pessoas... uma coisa que eu achei meio furada ainda e falam: todas as pessoas que ele matou durante o filme eram filhas da puta. Bom, sim, mas não perdoa pelo que ele fez. Primeiro, não perdoa o que ele fez. Nem todas as pessoas mereciam morrer. E, na verdade, foi muito assustador o que aconteceu no filme. Segundo, a enfermeira que ele matou no final do filme não me parecia ser uma filha da puta. Então, não sei se é bem assim. Muitas pessoas estavam dizendo se todo o filme não se passava dentro da cabeça dele, porque ele estava contando uma história no final do filme. Então ele podia estar inventando tudo. Ele podia estar inventando tudo, podia estar inventando alguma coisa, podia estar inventando nada, você não tem como saber. O fato é, possivelmente aquilo é verdade, porque ele matou ela no final, se andando deixando pegada de sangue. O que também é uma figura linguística. É o caminho de sangue que ele está deixando para as pessoas seguirem. Que foi, de certa forma, a revolução que ele causou no final do filme. Depois ele até mostra ele correndo de um lado para o outro de forma cômica. Porque é o Coringa. Essa é a ideia do filme. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quem não assistiu o filme, vá ver. E é isso que eu tinha para dizer para vocês, meu amigo. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.